Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na primeira semana do tempo comum, sábado, dia 17 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus voltou à beira do mar da Galileia, e uma grande multidão se formou em torno dele, e ele os ensinava enquanto caminhava. Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos chamado Mateus e disse-lhe: "Segue-me." Mateus se levantou e seguiu o Senhor. Jesus estava à mesa na casa de Mateus e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam ali também com ele, porque eram muitos que o seguiam. Estava sentado ali na mesa também alguns mestres da lei. E eles, vendo que Jesus comia com os cobradores de impostos e os pecadores, eles perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus, ouvindo a pergunta deles, lhes respondeu: "Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente hoje nos é apresentado a palavra de Deus. E são dois textos chamados de literatura vocacional. Tanto na primeira leitura do livro do profeta Samuel, na eleição do rei Saul, como também agora no Evangelho, na eleição de Levi, ou Mateus. São dois textos onde a palavra de Deus vai nos mostrando que Deus continua sempre a chamar. A palavra vocação significa chamado. E Deus constantemente está chamando homens e mulheres na face da terra. Homens e mulheres para que possam se envolver no seu plano de amor, no seu plano de salvação. E aqui nós vamos vendo então os relatos de dois vocacionados: Saul, que o faz ser eleito o primeiro rei de Israel por Samuel, e Levi, que será também elegido pelo próprio Jesus, que passa à beira do mar da Galileia. E quais são os ensinamentos que esses dois textos vão trazer para mim e para você nesta manhã? Porque a palavra de Deus sempre deve ser uma mestra de vida para mim e para você. A palavra de Deus sempre deve trazer para mim espírito e vida, como também para você. Porque a palavra de Deus é uma pessoa que ainda hoje chama, que ainda hoje passa e diz: "Vem e segue-me." A igreja não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos. A igreja é uma assembleia de homens e mulheres que tomam consciência de seus pecados e que, se penitenciando durante a vida inteira, vão procurando combater as forças de pecado que vive em cada um de nós. Por isso a igreja é uma assembleia de homens e mulheres que não são perfeitos, mas que, confiantes da misericórdia do Senhor e batalhando juntamente com o Senhor, vão lutando para deixar de lado todos os pecados que escravizam a nossa vida e nos afastam do Senhor. Por isso, na primeira leitura de hoje, do rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, nós vamos encontrar o Senhor que envia o profeta Samuel para ungí-lo como rei de Israel. Mas nós não podemos nos esquecer que no transcorrer da vida de Saul, ele se desvia do caminho do Senhor. Ele fica infiel aos mandamentos do Senhor, de tal modo que Deus vai retirar o espírito dele. Deus vai retirar aquele espírito de unção que Samuel havia lhe concedido, porque Saul fizera coisa que desagradava ao Senhor e não permanecia fiel no plano de salvação e de amor do Senhor. Aqui está uma grande advertência, aqui está um grande ensinamento, que os chamados não são homens e mulheres perfeitos e que nós podemos nos desencaminhar. Podemos ser anjos decaídos, como tantos na história e na literatura bíblica, como tantos e tantas na história da vida que nós levamos também.
Homens e mulheres que foram convocados pelo Senhor, mas que de repente não conseguiram e não quiseram levar adiante e começaram então a se desviar do caminho, a fazer coisas totalmente contraditórias. Assim foi a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Ó Senhor, não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Deve ser a nossa oração constante. Não retireis de mim, Senhor, o vosso Santo Espírito. Veja se eu não estou caminhando em mau caminho, Senhor, e livra-me desses maus caminhos. Então agora vamos à beira do mar da Galileia, porque Jesus também está selecionando. Jesus está chamando um outro vocacionado chamado Levi, que depois será chamado de Mateus, um cobrador de impostos, que segundo a tradição judaica é um homem impuro, segundo a lei é um traidor, segundo a moral popular é um traidor do povo, porque ele cobra impostos em nome de um império estrangeiro. Por isso ele era mal visto, era tido como publicano, cobradores de imposto e pecador. E é este aí que Jesus vai chamar no meio da multidão, porque uma grande multidão está em torno de Jesus. E ele os ensinava, diz o nosso texto, enquanto caminhava. Porque é no caminho que eu vou aprendendo. É no caminho que você vai aprendendo. É no caminho que nós vamos tomando consciência sobre o plano do Senhor. Por isso, ali na beira do mar da Galileia, no meio de uma multidão, Jesus passa e vê um homem. Vê um homem sentado na coletoria de impostos. Vê um impuro, vê um pecador e vai dizer a ele: vem e segue-me. Vem e segue-me. A alegria de Mateus foi tão grande que ele resolveu dar um banquete em homenagem a Jesus em sua casa. E Jesus foi juntamente com seus discípulos e muitos outros cobradores de impostos e publicanos seguiam Jesus, andavam atrás de Jesus. Quer dizer, muitos impuros e pecadores andavam atrás de Jesus na espera da sua purificação, na espera da sua conversão. Aqui está uma imagem da igreja. Aqui está uma imagem da igreja. Porque a igreja é santa. Santa porque Jesus é santo. Santo porque o Espírito do Senhor está nela. Mas ao mesmo tempo ela carrega as fragilidades humanas. Ela carrega as incoerências humanas na minha pessoa e na sua pessoa. Então aqui agora nós vamos ter um diálogo muito interessante, porque os mestres da lei, aqueles que se sentiam perfeitos, aqueles que se sentiam os melhores seguidores, aqueles que se sentiam os melhores crentes, vão começar a julgar, vão começar a murmurar e a condenar em seus corações, dizendo: por que este homem come com cobradores de impostos e pecadores? Por que esse mestre se mistura? Por que ele se aproxima de pecadores e cobradores de impostos? Eles não compreendiam e não aceitavam isto. Por isso eles começavam a murmurar em seus corações. E vai perguntar aos discípulos: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Quantos homens e mulheres dentro da nossa igreja que também com este espírito de mestres da lei começam a julgar as pessoas, condenar as pessoas e não conhece as suas histórias. Não conhece a história de cada homem e de cada mulher. Mas, às vezes, irresponsavelmente, desumanamente, começam também a criticar e a criar um celeuma muito grande no interior das comunidades cristãs. Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e publicanos? Jesus vai ouvir a pergunta e é Jesus que vai responder: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Eu não vim chamar os pecadores para que eles continuem a pecar. Eu vim chamar os pecadores para que eles se convertam. Convertam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. A conversão é um processo constante que eu devo carregar em minha vida e que você também deve carregar em sua vida. A conversão é um passo muito lento de 5 passos. 3 para frente, 2 para trás. E nós confiamos mais na misericórdia do Senhor do que em nossa justiça humana. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.